poucos de vocês realmente sabem. Mas há uma verdade que ecoa nas profundezas das Escrituras. Uma que raramente é contada em sua totalidade, em sua dimensão cósmica. Eu desci ao inferno. E o que eu realizei lá, naqueles dias que o mundo via como derrota. Ah, amados, isso vai arrombar sua mente e redefinir para sempre o que vocês pensam sobre a minha vitória, sobre o meu poder. Por séculos, mentes curiosas, teólogos e crentes se perguntam: onde eu estava? O que eu fiz naqueles 3 dias entre a minha morte na cruz e o meu retorno triunfante da sepultura? Enquanto o meu corpo, moído, ensanguentado, sem vida, repousava no sepulcro, guardado por soldados e lamentado por meus seguidores, minha alma não estava inerte, não estava passiva. Eu estava em missão. Uma missão crucial, um movimento estratégico que havia sido predito desde os primórdios da criação. Foi naquele instante preciso, ao clamar com minha última energia: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Que algo invisível, incontrolável e avassalador foi desencadeado. Minha morte não foi um fim, uma derrota, um simples apagar da consciência. Não, foi uma travessia, uma passagem entre mundos, um mergulho estratégico no coração da escuridão para conquistar a luz. O universo reagiu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O acesso a Deus estava sendo reaberto. A terra tremeu com um poder sobrenatural. Sepulturas se abriram. Sinais cósmicos de um evento que estava abalando não apenas a terra, mas todas as dimensões espirituais. Mas o verdadeiro impacto estava acontecendo nas profundezas da própria existência. Eu não fui à morte como um prisioneiro do destino. Eu fui como um conquistador premeditado. Minha descida ao Sheol, o mundo dos mortos, não foi um acidente, uma consequência. Foi o cumprimento de uma profecia, de um plano meticuloso arquitetado antes da fundação do mundo. O Salmo 16, versículo 10, já clamava séculos antes: Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Eu fui, não para ser consumido, mas para consumir o poder que ali residia. O Sheol. Muitos de vocês pensam ser um lugar único e indistinto. Não. Era um domínio espiritual complexo, dividido, como eu mesmo revelei na parábola do rico e Lázaro. De um lado, o seio de Abraão, o paraíso temporário, um lugar de paz onde os justos, os fiéis da antiga aliança, aguardavam a redenção final. De outro, o lugar de tormento, um abismo intransponível para os ímpios, onde sofriam as consequências de suas escolhas. E mais profundo ainda, em prisões de trevas, aguardavam os enigmáticos espíritos em prisão. Eu não desci ao Sheol para ser consolado ou para repousar. Eu desci para proclamar, para os espíritos em prisão mencionados em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20, aqueles seres angelicais que se rebelaram nos dias de Noé, ultrapassando os limites divinos e que estavam acorrentados em trevas eternas, esperando o julgamento final. Meu brado não foi de misericórdia, não foi uma pregação para a salvação, foi um decreto de vitória indiscutível. Minha presença ali era a prova inegável de que a cruz havia triunfado. O plano deles de sabotagem, de corromper a criação e impedir a redenção, havia falhado espetacularmente. A serpente, sua cabeça estava esmagada sob meus pés. Aquele que pensaram ter aprisionado e derrotado na cruz, estava ali, no coração de seu próprio domínio, vivo e soberano. Minha voz ecoou por cada canto daquele abismo, anunciando o fim de uma era e o início de um novo tempo. Mas minha missão não terminava apenas na proclamação. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, eu mesmo revelo a vocês a verdade final sobre aqueles dias. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aqueles que detinham o império da morte, que mantinham a humanidade sob o seu jugo, Satanás, os principados e potestades,
Eu os despojei. Eu os desarmei. As chaves que simbolizam o poder, o acesso, o controle sobre a morte e o aprisionamento das almas. Essas chaves não pertenciam mais a eles. Eu as tomei. Com a minha morte sem pecado, eu neutralizei o poder do acusador. Porque era necessário que aquele que venceu o pecado também vencesse a própria morte em sua morada, despojando-a de sua autoridade. A morte e o inferno, que antes pareciam invencíveis, agora estavam sob o meu controle. E para os justos, aqueles que aguardavam pacificamente no seio de Abraão, minha chegada foi a alvorada da libertação final. Homens e mulheres de fé, como Abraão, Moisés, Davi, que viveram e morreram crendo em minha promessa, agora viam o cumprimento diante de seus olhos. Eles não puderam subir ao céu antes de mim, pois o acesso não estava garantido. Mas com minhas chaves em mãos, eu os guiei. Um grande êxodo espiritual, do mundo dos mortos, daquela espera provisória, para a presença eterna do Pai. Paulo, em Efésios 4:8, diz que eu, subindo ao alto, levei cativo o cativeiro. Essa multidão de redimidos ascendeu, comigo, como as primícias de uma nova criação. Essa não foi apenas uma volta para o céu, foi uma ascensão gloriosa. Eu apresentei minha obra consumada diante do trono eterno do Pai. A cruz não era mais um instrumento de dor, era a ponte entre Deus e a humanidade. O véu que separava o Santo dos Santos estava rasgado, o abismo vencido, a morte desarmada. Eu fiz tudo isso por vocês, por amor. Um amor tão profundo, tão incompreensível, que não se limitou a morrer em seu lugar, mas escolheu descer até o mais íntimo da dor e da prisão humana para garantir que nada, absolutamente nada, pudesse nos separar de Deus. Não há mais abismo que os separe. Não há mais condenação para os que estão em mim. Minha vitória não começou no domingo de manhã. Ela foi selada nos 3 dias em que arrombei o inferno e tomei as chaves. Minha obra está consumada, e por causa dela, o seu milagre amado já foi liberado. Receba-o, confie, e viva na plenitude da vitória que eu conquistei para você. Amém.